Meus irmãos, minhas irmãs, que alegria poder estar com vocês mais uma vez. Que bom saber que você parou mais um dia para a gente conversar e para a gente orar juntos. Estou muito feliz de ver essa comunidade crescendo, ver pessoas criando o hábito diário de falar com Deus. É uma grande bênção. Me conta como você está hoje. Como amanheceu o seu coração? Você acordou em paz ou já acordou com o peso do dia? Hoje nós vamos falar sobre algo muito simples, mas muito profundo, que também é um convite para a gente passar mais tempo com Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta com toda sinceridade. Você já teve a sensação de que orou, mas parece que nada aconteceu? Já sentiu como se o céu estivesse em silêncio? Já ficou em dúvida se Deus ouviu ou se você simplesmente não conseguiu discernir a resposta? Eu confesso a você, já me senti assim também. Mesmo crendo em um Deus que pode todas as coisas, às vezes o coração fica apertado ou com aquela sensação difícil de que não foi ouvido. E aí surgem aquelas perguntas silenciosas. Será que Deus ainda me ouve? Será que eu fiz algo errado? Será que eu me afastei demais? Será que Deus desistiu de mim? Se você já se sentiu assim, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não está sozinho. E é por isso que eu quero te lembrar hoje de uma história muito conhecida na Bíblia, mas que fala profundamente com a nossa vida. A história de Sansão. Antes da gente ler a palavra, deixa eu te situar um pouquinho. Sansão foi um homem que Deus escolheu desde antes de ele nascer. Deus tinha um plano para a vida dele e Deus era com ele. Isso aparecia de um jeito muito claro. Sansão tinha uma força fora do normal. Não era força de gente comum. Sua força não vinha de levantar peso na academia ou de suplementos alimentares. Era força que vinha de Deus. Através da força, Sansão protegeria e guiaria o povo para mais perto de Deus. Mas em alguns momentos da vida, Sansão foi se distraindo, foi relaxando, foi deixando a vida com Deus em segundo plano. Não foi de uma vez, foi aos poucos. E não é assim com a gente também. A gente não acorda um dia longe de Deus. A gente só vai deixando para depois. Vai orando menos, vai ouvindo menos, vai confiando mais na própria força. Até que, sem perceber, a gente está longe. Sansão acabou caindo nas mãos dos seus inimigos. E ali começou uma fase muito dura da vida dele. Ele foi humilhado. Aquele homem forte agora estava preso, sem liberdade, sendo motivo de zombaria. E a Bíblia diz algo muito pesado. Sansão perdeu a força. E também perdeu a visão. Ele ficou cego. E deixa eu te fazer outra pergunta bem sincera. Quantas vezes a gente também vai ficando cego espiritualmente? Cego para os sinais, cego para os alertas, cego para perceber que está se afastando. Ali, preso, fraco e cego, Sansão entendeu algo que talvez nunca tivesse entendido antes. Longe de Deus, ele não era nada. Mas aqui vem a parte mais bonita da história. Mesmo daquele jeito, sem força, sem visão, sem prestígio, Sansão ainda podia orar. Agora eu quero te convidar a ouvir com calma um trecho da história de Sansão, registrado em Juízes, capítulo 16. A Bíblia diz que depois de ser traído, Sansão foi preso pelos filisteus, como escravo na prisão. Mas a palavra diz algo muito importante. O cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. E então, em determinado momento, Sansão foi levado ao templo para ser exibido como espetáculo para zombarem dele. E ali, naquele lugar, a Bíblia diz: então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e dá-me força. Só mais esta vez, ó Deus. Ele orou, Deus ouviu. Sansão não orou quando estava forte, não orou quando era admirado, não orou quando estava no auge. Ele orou quando estava cego, quando estava preso, quando estava humilhado. E mesmo assim, Deus ouviu. Deixa eu falar isso com muito carinho para você. Isso muda a forma como a gente vê Deus. Porque às vezes pensamos que Deus só ouve quando estamos bem, quando estamos firmes, quando estamos espiritualmente fortes. Mas a história de Sansão nos mostra outra coisa. Mostra que Deus ouve quando o coração está quebrantado, quando a pessoa reconhece que errou, quando volta a clamar. Sansão tinha perdido a força, mas não tinha perdido o acesso a Deus.
E aqui eu te pergunto, se Deus ouviu Sansão naquele estado, por que não ouviria você hoje? Agora, depois de ouvir essa palavra, eu quero te convidar a orar comigo. Sem palavras bonitas, sem máscaras, como alguém que quer voltar para perto. Vamos falar com Deus juntos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante da Tua presença com o coração aberto, sem máscaras, sem defesas, sem tentar parecer mais fortes do que realmente somos. Pai, nós começamos essa oração reconhecendo algo simples, mas profundo. O Senhor é um Deus que ouve, não um Deus distante, não um Deus indiferente, mas um Pai que inclina os ouvidos quando um filho clama. Senhor, muitas vezes a gente chega até aqui cansado de lutar, cansado de tentar acertar, cansado até de orar. E ainda assim, nós cremos que o Senhor nos ouve agora. Não porque somos perfeitos, mas porque a Tua misericórdia é grande. Pai, hoje lembramos da história de Sansão, um homem escolhido pelo Senhor, separado desde antes de nascer, levantado como juiz e líder do Teu povo. Um homem com posição, autoridade e chamado. E mesmo assim, Pai, Sansão errou. Errou feio, relaxou espiritualmente. Brincou com aquilo que era santo, deixou de vigiar, deixou de orar. E Senhor, quantas vezes isso também acontece conosco? Quantas vezes somos alcançados pela Tua graça? Somos usados, abençoados, cuidados, mas aos poucos vamos nos afastando? Não de uma vez, mas pouco a pouco. Pai, hoje nós reconhecemos diante de Ti, muitas vezes confiamos mais na nossa força do que na Tua presença. Muitas vezes confiamos mais na nossa experiência do que na Tua direção. Muitas vezes achamos que damos conta sozinhos. E assim como Sansão, acabamos colhendo consequências duras. Senhor, a Tua palavra nos mostra Sansão caindo nas mãos dos inimigos, humilhado, preso, cego, sem força, sem prestígio. E talvez, Pai, alguém que ora agora esteja se sentindo assim, sem força emocional, sem visão espiritual, com a autoestima ferida, com a sensação de que perdeu muita coisa no caminho. Mas, Pai, que verdade linda a Tua palavra nos revela. Sansão perdeu a força, mas não perdeu o acesso ao Senhor. E isso enche o nosso coração de esperança. Pai, hoje nós oramos como Sansão orou, não com palavras bonitas, não com discursos longos, mas com sinceridade. Senhor Deus, lembra-te de nós. Lembra-te de cada pessoa que ora agora. Lembra-te de cada coração quebrantado. Lembra-te de cada um que se afastou, mas decidiu voltar. Pai, dá-nos força mais uma vez. Não força para o orgulho, não força para a vaidade, mas força espiritual. Força para resistir às tentações, força para dizer não ao pecado, força para permanecer firmes quando tudo tenta nos puxar para longe de Ti. Pai, restaura a nossa vida de oração. Que a oração não seja apenas um recurso de emergência, mas um lugar de encontro diário contigo. Ensina-nos a orar quando estamos bem. Ensina-nos a orar quando estamos mal. Ensina-nos a orar quando temos respostas e também quando temos só perguntas. Senhor, quebra agora toda mentira que diz que o Senhor não ouve mais. Toda mentira que diz que fomos longe demais. Toda mentira que diz que não adianta mais orar. A Tua palavra diz que o Senhor ouve quando o Teu povo se humilha e ora. E hoje nós nos humilhamos, reconhecemos nossas falhas, reconhecemos nossos erros, reconhecemos nossos desvios, mas também reconhecemos algo maior. A Tua graça continua disponível. Pai, visita agora esse coração cansado. Visita essa mente confusa. Visita essa alma ferida. Onde houve cegueira espiritual, traz luz. Onde houve fraqueza, traz força. Onde houve distância, traz reconciliação. Senhor, que cada pessoa que ora agora sinta a Tua presença real. Não como ideia, mas como paz que invade o coração. Como alívio que vem de dentro. Como esperança que se levanta novamente. Pai, nós escolhemos hoje viver uma vida de oração. Não uma fé ocasional. Não uma fé só de palavras, mas um relacionamento constante contigo. Ensina-nos a vigiar. Ensina-nos a permanecer. Ensina-nos a não brincar com aquilo que é santo. E quando cairmos, que saibamos voltar. Que saibamos clamar. Que saibamos confiar. Que o Senhor continua ouvindo. Pai, nós colocamos diante de Ti cada pessoa que acompanha este canal. Que a bênção liberada nesta oração alcance cada seguidor, alcance seus filhos e alcance os filhos dos seus filhos. Que haja restauração espiritual nas famílias.
que haja retorno à vida de oração, que haja lares cheios da Tua presença. Guarda-nos, Senhor, sustenta-nos, conduz-nos. Nós confiamos em Ti, nós voltamos para perto, nós escolhemos orar. Em nome de Jesus, amém. E agora, meu irmão, minha irmã, antes de encerrar esse momento, eu quero te convidar a fazer algo muito especial. Onde você estiver, na sua casa, no trabalho, no caminho, vamos orar juntos como uma só família. Vamos orar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Se puder, ore em voz alta comigo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que bênção, queridos, que bênção. Fique mais um pouquinho por aqui. Hoje vamos encerrar com uma bela música que levará nosso coração a esse Deus de amor. E lembre-se, se essa oração falou com você, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar orando com a gente todos os dias. E compartilhe essa oração com alguém pelo WhatsApp. Às vezes, tudo o que uma pessoa precisa é saber que Deus ainda ouve. Até a próxima. A música começa agora. Eu orei, parecia silêncio. Meu coração quase se perdeu. Mas mesmo quando eu não entendo, eu sei que ainda existe Deus. Tu ainda ouves quando eu clamo. Tu ainda ouves quando eu chamo. Tu ainda ouves quando eu volto quebrado, pois tua graça me alcança, mesmo tendo errado. Sansão clamou sem força alguma, preso cego longe de casa, e mesmo assim foi